Feriadão, né? E quem disse que não ia acontecer nada? A Petrobras acaba de anunciar novo aumento nos preços da gasolina e do diesel. E o Bolsonaro já foi à loucura. Logo às 7 da manhã, antes do anúncio, o Bolsonaro fez um tweet dizendo que a Petrobras iria mergulhar o Brasil num caos e comparou o que poderia acontecer, ninguém ainda sabia, com a greve dos caminhoneiros de 2018, que parou o Brasil. Aí, todo mundo ficou assim, o que tá para acontecer? Pois bem, o Conselho da Petrobras tem 11 conselheiros, dos quais 6 são indicados diretamente por Jair Messias, o falso Messias, o diabo, Bolsonaro. Ele indica 6 dos 11 conselheiros. Esses conselheiros estavam reunidos em pleno feriadão e decidiram aumentar o preço da gasolina em 5% e do diesel em 14%. O aumento foi anunciado alguns minutos depois das postagens do Bolsonaro nas redes sociais. O que mais viraliza geralmente é o tweet dele, mas ele também fez no Facebook, depois ele tirou um print screen do tweet, ele não, algum assessor, e colocou no Instagram. Logo depois do aumento da Petrobras, o Arthur Lira foi às redes sociais pedir a renúncia do atual presidente da Petrobras, e defender novamente a privatização da empresa. É engraçado, né? Quem escolhe o presidente é o Bolsonaro. Quem escolhe os conselheiros que decidem pelo aumento dos preços é o Bolsonaro, mas a culpa é da empresa. Quem escolhe a política de preços, que é atrelada ao dólar e ao preço do petróleo internacional, mesmo o petróleo sendo tirado do Brasil, os petroleiros ganhando em real, a maioria da gasolina e do diesel sendo refinados no Brasil, também é o Bolsonaro. Mas a culpa não é dele. Quando a gasolina custava R$ 2,30 no governo Dilma, aí estava caríssima e era culpa da Dilma, da Dilmanta, dessa maldita. Ela está cobrando caro porque está saqueando o povo brasileiro, está saqueando o Brasil. Agora que a gasolina custa R$ 8,00 e vai aumentar, bom, R$ 8,00 mais 5%, vai aumentar aí 40 centavos. Agora não. Agora a culpa é da Petrobras. Agora é como se o Bolsonaro e o Arthur Lira não escolhessem os conselheiros e o presidente. No caso do Bolsonaro, né, o Arthur Lira é só quem chancela todos esses crimes. Vamos lembrar, nessa semana foi aprovado tanto no Senado, e aí vamos lembrar do senhor Rodrigo Pacheco, que quer porque quer o apoio do Lula para continuar sendo o presidente do Senado no ano que vem, e vamos lembrar do Arthur Lira, porque também foi aprovado na Câmara, um projeto criminoso que limita o ICMS. Eu vi muita gente despolitizada por conta da grande mídia ser a favor do projeto, dizendo, mas esse projeto diminui imposto, então é bom, diminuir imposto é sempre bom. Não diminui o lucro dos acionistas da Petrobras. Então a Petrobras, só em 3 meses desse ano, só de janeiro a março, ainda não saiu de abril a junho, mas só de janeiro a março, a Petrobras ganhou 44 bilhões de reais de lucro, 44,8 bilhões de reais de lucro. Quer dizer que a Petrobras está lucrando 500 milhões de reais por dia nas nossas costas. Só que tem uma coisa, se esse lucro fosse todo utilizado para triplicar o salário dos petroleiros, construir mais 300 refinarias, investir muito para que no futuro a gasolina fosse baratinha, você até fala, estão nos roubando, mas estão investindo. Não. 97 a 98% desse lucro é enviado diretamente para os acionistas da Petrobras. Aí eu vou te dizer, os acionistas que ganham os dividendos, ou seja, parte desse lucro, 67% deles são estrangeiros. Então, nós pegamos aí 44 bilhões de reais, 500 milhões de reais por dia, e desses 500 milhões de reais, todos os dias, 97% vai para dar lucro para os acionistas bilionários. Então, desses 500 milhões de reais por dia, saiba, 300 a 350 milhões de reais todos os dias estão indo para o exterior, para acionistas bilionários estrangeiros. É dinheiro que eu tô pagando a mais, você tá pagando a mais, não só na gasolina, no diesel, no gás de cozinha, mas em absolutamente tudo que fica mais caro no Brasil, para dar lucro para estrangeiro. Nisso, o Arthur Lira não mexe. Ele quer tirar 82 bilhões de reais dos cofres públicos para subsidiar o preço e fazer com que a gasolina fique mais ou menos R$ 2 mais barato, sem mexer no lucro desses vagabundos. Mas, veja bem, vai tirar dinheiro da educação básica, das escolas mesmo, aí diretamente das escolas, vai tirar dinheiro da saúde, diretamente da compra de remédios, de insumos e diretamente dos hospitais, vai tirar dinheiro da segurança, diretamente quando você for assaltado e não tiver mais polícia, a delegacia estiver fechada, lembre-se muito bem desse projeto de lei, vai tirar da infraestrutura, então quando a sua rua estiver esburacada e tiver um lamaçal, lembre-se muito bem desse projeto de lei.
mas não tira um centavo dos acionistas. O Arthur Lira agora está prometendo uma CPI da Petrobras. E a oposição já disse, vai Arthur Lira, faz aí a CPI da Petrobras agora que a gente assina, que a gente vai mostrar a verdade sobre a Petrobras. Aí o Arthur Lira recuou, ficou com medo, porque uma CPI ia mostrar para todo mundo a verdade, que Arthur Lira e Bolsonaro estão levando muita grana, dessa grana que estão roubando do povo brasileiro. Eu vou falar mais disso, o Bolsonaro está em desespero total do Bolsonaro, tá xingando todo mundo. O Arthur Lira tá em desespero também, mas não mexem no lucro dos acionistas, isso jamais. Mas antes de eu falar disso, se você é fora Bolsonaro, fora Arthur Lira, fora essa corja que tá saqueando o Brasil, veja bem, eles saqueiam os cofres públicos, eles saqueiam o Brasil por todos os lados que você imaginar, da educação, da saúde, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério do Turismo, eles roubam dinheiro de todos os lugares e ainda roubam diariamente 500 milhões de reais do povo brasileiro. Aí sai diretamente do nosso bolso esse dinheiro que eles estão roubando. Se você é contra essa corja aí, inscreva-se aqui no Planta Brasil. Aqui a gente vai pra cima desses vagabundos. E olha, não se esqueça nessa eleição de votar em deputados e senadores de esquerda. Não vote em bandidos do Centrão, que você vai votar em bandidos do Centrão, sabe o que vai acontecer? Esses bandidos vão chegar ano que vem e vão cobrar dinheiro para votar alguma coisa boa para a população. Aí quando o governo Lula quiser aprovar alguma coisa boa, os bandidos do Centrão falam, não, no governo Bolsonaro eu ganhava propina para votar alguma coisa, por que você não está me pagando propina? Não voto, vou votar contra. Aí vão paralisar a votação, vão fazer de tudo para que o Brasil fique cada vez pior, porque a política deles é aquela, do quanto pior, melhor. Porque quanto pior tiver o Brasil durante o governo Lula, melhor para eles tentarem cobrar propina e tentarem colocar o governo contra a parede para ganhar alguma coisa em troca de votar a favor das coisas que mudem a vida da população. Então vote em deputados e senadores de esquerda e convença as pessoas aí ao seu redor, seus familiares, seus amigos aí do grupo dos amigos, grupo do futebol, grupo do cinema, grupo do que você tiver, a votarem em deputados e senadores da esquerda. Não basta só votar no Lula, porque o Brasil não é uma monarquia, o presidente não manda em absolutamente tudo. Ele, obviamente, vai poder mudar a política de preços da Petrobras, isso é o presidente quem decide, mas o resto, para desfazer as desgraças, vai precisar de um congresso de esquerda. Agora vamos falar da Petrobras e tudo mais. Olha só, vamos lembrar. Bolsonaro já demitiu o presidente da Petrobras 4 vezes durante o governo dele. Ele faz isso e ele tem amplo e restrito apoio da Rede Globo, da Record, da CNN, do Metrópolis, do UOL, da Folha, Estadão, enfim, de toda a mídia corporativa para continuar saqueando o povo brasileiro. Aí você pensa, por que, Thiago? Lembre-se, os maiores patrocinadores da grande mídia são bancos e fundos de investimento. São eles quem pagam os maiores patrocínios, muito acima do valor de mercado. Então pensa que um comercial na TV tal, de 30 segundos, custa 1 milhão. Chega lá um banco e fala, não, eu não vou pagar 1, eu vou pagar 2, 3, 5. Por quê? Porque essa mídia, nos seus jornais, ela defende esse tipo de política que faz com que os acionistas lucrem mais. Então, se você é uma pessoa de classe média que comprou aí 10 mil reais, 20 mil reais em ações da Petrobras, no final do ano você vai ganhar aí alguns milhares de reais, uma mixaria assim de dividendos, que são livres de imposto. Só que isso não vai cobrir nem o que você está pagando a mais na inflação. Porém, se alguém, um fundo de investimento, um banco, tem 5, 10 bilhões em ações da Petrobras, no fim do ano, esse fundo de investimento ganha bilhões em dividendos livres de impostos e estão lucrando. Então, eles querem mais o quê? Que o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel aumente. E aumente muito e que não se mexa na política de preços. Quanto mais caro, mais a gente paga em absolutamente tudo, mais eles lucram no final do ano, quando a Petrobras vai lá e faz coisa que nenhuma empresa no mundo faz. Qualquer empresa no mundo que fizesse isso, os donos iam presos, que é pegar o lucro e distribuir 97% do lucro para acionistas. Vamos agora lembrar, a maioria desses acionistas estão nos Estados Unidos, são os grandes fundos de investimento de lá. Eles é quem mandam em tudo. Lembra de um áudio, no final do ano passado, do André Esteves, dono do BTG Pactual, em que ele mostrava que ele dava ordem para o Arthur Lira, para o Bolsonaro, para ministros do STF, ele dá ordem. Lembra desse áudio? Em que ele falava lá para o Paulo Guedes, ministro da Economia, ele falava lá com alguns trainees,
do BTG Pactual, ele falava, desculpa que eu tô atrasado, é que o presidente da Câmara dos Deputados acabou de me ligar para saber o que ele vai fazer, porque o ministro da Economia quer pedir demissão e ele não sabe o que fazer. O cara é o chefe. Agora imagina que o chefe do dono do BTG Pactual são os donos dos grandes fundos de investimento americanos. Esses é quem estão lucrando 500 milhões por dia em cima do nosso sofrimento, em cima da gente pagar tudo isso. Ok, então o que acontece? O Bolsonaro mudou o presidente da Petrobras, a grande mídia endossa que a culpa do preço alto dos combustíveis é da guerra da Ucrânia, que o Brasil... Saiu uma matéria de página inteira na Folha essa semana dizendo que, olha, o pré-sal não foi capaz de fazer o Brasil depender de refinarias estrangeiras. Não foi o pré-sal, foi que o Brasil vendeu as refinarias e agora a gente tem que refinar. A gente vende petróleo cru e compra petróleo refinado em dólar dos Estados Unidos. Então as refinarias americanas estão lucrando bilhões também nas nossas costas. Saiba bem disso. Mas segundo a Folha, a culpa é do pré-sal. O senhor pré-sal é um mau administrador, hein? Ô senhor pré-sal, onde está qual é o e-mail do senhor pré-sal para eu mandar um e-mail xingando ele? É isso. É isso que a grande mídia faz. E não mostra, em matéria de página inteira, não mostra sobre a política de preços da Petrobras, não mostra que o governo vendeu as refinarias, não mostra nada. Simplesmente culpa o pré-sal e fala, viu, ter petróleo não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema? Aí não diz. Talvez privatizar a Petrobras, que é coisa que o Arthur Lira está querendo. Tá. Aí o Arthur Lira, ontem, ele falou, saiu na imprensa, sem muito destaque, que o Arthur Lira quer uma CPI da Petrobras para investigar o atual presidente da Petrobras, os anteriores, e por que eles estão aumentando o preço em ano eleitoral. Segundo o Arthur Lira e o Bolsonaro, segundo a versão deles, que a mídia corrobora 100%, e tanto corrobora que, olha só, saiu uma pesquisa dizendo que 48% dos brasileiros acham que a inflação é culpa do Bolsonaro. Significa que 52%, mais da metade, acham que não é culpa dele. Para você ver como são as coisas. Aí, segundo eles, a Petrobras e a grande mídia também corrobora com isso, a Petrobras está aumentando os preços porque é ano eleitoral e eles querem danificar a imagem do governo Bolsonaro. Que malvados são os conselheiros da Petrobras. Nossa, e a solução é privatizar. A solução é você vender a Petrobras. Por quê? Porque vendendo, ela não é mais o governo. Aí quando aumentar o preço, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é da empresa só. E pronto, aí não vai ter como não culpar a empresa. Como se ninguém fosse culpar o governo que vendeu a empresa a preço de banana. Mas não, aí não. Mas a grande mídia vai fazer uma cortina de fumaça gigantesca exatamente para que mais da metade da população acredite que a culpa vai ser da Petrobras. Isso está me lembrando a situação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm uma empresa de petróleo estatal, como tem quase todos os países europeus, como tem a Rússia, como tem a China, como tem os maiores países do mundo. E lá nos Estados Unidos, o preço está aumentando da gasolina também, tá aumentando, porque eles são dependentes de alguns países da OPEP, que é a Organização das Produtoras de Petróleo, e aí esses países estão ao lado de China e Rússia. E esses países não estão nem aí, então, o preço do petróleo está aumentando, a gente vai lucrar. Tá. O Joe Biden, dia sim e dia também sim, ou seja, todos os dias, ele vai às redes sociais, ao Facebook, ao Twitter, ao Instagram, dizer que, olha, o preço da gasolina é culpa das petroleiras, eles estão lucrando como nunca antes. E aí ele vai, Joe Biden, o senhor do neoliberalismo, o senhor da guerra, ele vai lá às redes sociais pedir, só falta fazer assim, por favor, petroleiras, lucrem menos. O povo americano não aguenta mais pagar, não sei quantos, 6, 7, 8 dólares no galão de gasolina, eles não aguentam mais pagar isso. É isso. É isso que vai acontecer com o Brasil se a Petrobras for privatizada. Porque hoje, a Petrobras sendo estatal, você sabe, é uma assinatura do Bolsonaro. Ele pode chegar, enquanto eu gravo esse vídeo, o Bolsonaro pode chegar, pegar um papel e falar, estamos aqui mudando a política de preços da Petrobras. Do dia para a noite, amanhã, em vez de você pagar 130 no gás de cozinha, você vai estar pagando 60, 70 no máximo. Amanhã, quem for abastecer o carro, em vez de pagar R$8, vai estar pagando 4. É isso, do dia para a noite. Que é o que o Lula falou que vai fazer. O Bolsonaro não faz. O Bolsonaro e Arthur Lira preferem tentar enganar a população porque eles sabem que tem apoio de toda a grande mídia disso e de todo o aparato de fake news e do gabinete do ódio do Bolsonaro para tentar enganar a população. E eles sabem que está dando certo, porque hoje mais da metade da população acredita que não é culpa deles. E olha, 3 anos e meio de governo, com tudo que eles estão fazendo, acreditar que não é culpa deles, a pessoa tem que estar sendo enganada por todos os lados. Então isso está acontecendo, o Bolsonaro está em desespero. É engraçado, o Bolsonaro está em desespero porque ele quer que a Petrobras congele os preços até o final do ano. É só isso que ele quer.
Continuem lucrando 500 milhões por dia, continuem sugando do povo brasileiro, a gente vai fazer o que for para esconder isso do povo, mas congelem os preços só até a eleição. Sabe por quê? Porque se a Petrobras continuar aumentando o preço e a tendência é que o preço do petróleo aumente muito até o final do ano, principalmente em novembro vai cair uma bomba atômica de preço do petróleo. Aí vai aumentar 30%, 40% o preço do petróleo internacional, porque as reservas americanas vão acabar exatamente em novembro. Por acaso depois da eleição do Brasil, mas por acaso logo que vai ser a eleição nos Estados Unidos, vai ser eleição para, eles chamam de meio termo, que é a eleição para o Congresso lá. Logo depois da eleição lá nos Estados Unidos, vai aumentar muito o preço do petróleo que acaba as reservas lá. Aí, em vez do Bolsonaro falar, não, vamos mudar a política de preços, o que faz o Bolsonaro? Não. Ele está em desespero porque ele quer que congelem os preços. E agora vão gastar 82 bilhões no projeto do ICMS, que vai ser tirado de todos, de tudo que é público, de tudo que é social, de tudo que é bom para a população, para substituir o preço. E esses 82 bilhões vão direto para os estrangeiros. Quer dizer, quando seu filho, sua filha, seu neto, neta estiver indo para a escola, não tiver nem giz para o professor estiver com salário atrasado, escola estiver fechando, lembre-se, esse dinheiro que era para isso tá indo é direto para os Estados Unidos. Saiba bem disso. Aqui nosso carro de som em São Paulo, capital, essa semana. Tá inclusive aqui a data. Aqui, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!